estar conversando com vocês sobre um assunto muito sério, sobre depressão. A depressão, ela não é frescura, bobagem ou brincadeira. Infelizmente, ainda temos algumas pessoas com esse tipo de mentalidade, que acha que a depressão é falta de fazer algo, é falta de uma ocupação. E isso não é verdade. A depressão é algo muito sério. A depressão, ela atinge e aflige principalmente o nosso cérebro. A depressão, ela não é fácil de ser compreendida, porque o nosso cérebro, ele é muito explorado e pouco compreendido até hoje. Para que vocês consigam entender melhor, nós temos 100 trilhões de células no nosso corpo. Dessas células, nós temos 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro. A gente perde mais ou menos de 70 a 80 mil neurônios por dia. Isso vai depender da nossa idade, do nosso estilo de vida e da comorbidade. Como funciona o nosso cérebro? Tudo aquilo que percebemos, fazemos e ingerimos roda no nosso corpo, que acaba rodando no nosso cérebro também. Nós temos alguns hormônios que atuam diretamente no cérebro, como testosterona, estrogênio, os hormônios da tireoide. Se pensar unicamente nos sintomas que o paciente nos traz, sem antes pedir exames de hormônio, sem antes conversar com esse paciente para saber seu estilo de vida, para saber como está a sua alimentação, o seu sono, não tem como fechar um diagnóstico. Não estou aqui criticando a atuação médica nenhuma, mas se o médico ele ficar só focado nos sintomas que esse paciente traz e dar medicação para a depressão sem antes investigar o que está acontecendo, o porquê que ele está tendo esses sintomas, qual é a causa do problema, ele vai tomar remédio para o resto da vida. Porque esse remédio da depressão vai atuar nos sintomas e não na causa. Se é algo de fundo emocional, é necessário encaminhar para o psicólogo, porque senão vai trabalhar os sintomas, mas não vai trabalhar a causa. E essa pessoa parou de tomar medicação, ela vai continuar tendo os sintomas da depressão, porque só foi trabalhado o sintoma. Os hormônios que estão mais relacionados com aquilo que sentimos é a dopamina, serotonina e adrenalina, entre outros. Se há uma baixa produção desses hormônios no meu organismo, eu vou sentir os sintomas da depressão. O hormônio da dopamina ele serve para que nos impulsione a viver, a buscar, a desejar, a correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos planos, das nossas metas. Ele é um antidepressivo, ele diminui a nossa ansiedade. Ele também é conhecido como hormônio do amor. Ele, juntamente com a endorfina, oxitocina e a serotonina, eles formam um conjunto de neurotransmissores da felicidade. Então, como que a gente pode ajudar nessa produção da dopamina? Através de uma alimentação saudável, através de exercício físico e de algo que é muito fácil, que muitas vezes a gente não faz, do abraço. De tocar no outro, de estar perto das pessoas que a gente ama. A gente precisa aprender que a gente precisa sair um pouco da frente da TV, do computador, do celular, da internet, para que a gente possa ter mais contato com as pessoas, principalmente as pessoas que a gente ama. Isso vai estar ajudando a produzir a nossa dopamina. O hormônio é a serotonina, que é produzida e fabricada pelo intestino, que é meu segundo cérebro. Se eu tenho sentimentos de solidão, de depressão, isso quer dizer que a serotonina está sendo produzida abaixo da média no meu organismo. Então, se eu me alimento mal, se eu faço uso excessivo de bebida alcoólica, de café, de açúcar, se sou uma pessoa muito estressada, isso vai refletir no meu intestino, fazendo com que as células do meu intestino, elas inflamem. E isso faz com que desregule os lactobacilos, as bactérias necessárias para o meu intestino funcionar bem. E isso faz com que as células acabam morrendo muito mais rápido do que realmente deve ser. E como que eu posso fazer para estar melhorando a produção de serotonina no meu organismo? Me alimentando bem e praticando exercício físico. O outro hormônio é a adrenalina, que também é um antidepressivo. E a gente consegue produzi-la no nosso organismo através dos exercícios físicos. Então, na verdade, para resumir, o que a gente precisa fazer? Ter mais qualidade de vida, cuidar melhor da nossa saúde. O Brasil, ele está em primeiro lugar do mundo em pessoas mais estressadas. Então, que você possa parar um pouco, refletir, se autoconhecer para ver o que está te estressando e eliminar isso da sua vida.
Se você não está conseguindo sozinho, procure um profissional, procure um psicólogo para que possa te ajudar. Mas você precisa se colocar em primeiro lugar, você precisa cuidar da sua saúde. Nós temos passado, presente e futuro. As pessoas que é muito focada no passado, em situações, em conflitos, em situações que deixou triste, mágoa, com ressentimento, tem uma grande probabilidade de ter depressão. A pessoa que ela é muito focada no futuro, que fica preocupada com aquilo que ainda vai acontecer, tem uma grande probabilidade de ter ansiedade. Então o que a gente deve? A gente deve manter o equilíbrio, ver o nosso limite e ter o nosso autoconhecimento. Só assim que a gente vai conseguir nos proteger. Na verdade, eu preciso vigiar e observar que tipo de pensamento está aqui na minha mente, que eu estou alimentando a minha mente. Se é só pensamentos negativos, isso vai me trazer sentimentos ruins e o meu corpo vai reagir de maneira ruim a essa situação, porque eu vou estar somatizando. É como se eu tomasse um copo de veneno todos os dias. E isso vai ter que sair de alguma forma, ou de uma doença física, ou de uma doença emocional. E se eu quero algo bom na minha vida, por que eu preciso perder tempo pensando em coisas ruins, em coisas negativas? Quando eu faço isso comigo, eu acabo me sabotando. Hoje em dia as pessoas estão muito atarefadas, com muitas coisas para fazer, recebendo informação o tempo todo, e elas estão esquecendo da sua saúde mental. Elas estão esquecendo de se colocar como prioridade. Elas estão esquecendo de ter um tempo para elas refletirem, para elas sentirem quais são os sentimentos que estão dentro dela, para elas ouvirem a sua voz interior. Se você não está conseguindo fazer isso, procure alguém que possa te ajudar, procure um profissional da psicologia. E quais os sintomas da depressão? Irritabilidade, tristeza, angústia, medo, vazio, ansiedade, insegurança, insônia ou excesso de sono, perda da energia, dificuldade de raciocinar, de se concentrar, dificuldade de sentir prazer com aquilo que antes dava prazer para ele, diminuição do desejo sexual, dificuldade em se alimentar adequadamente, dentre outros. Só que nós, profissionais da saúde, precisamos não ficar apenas focado nos sintomas, como eu já falei anteriormente, mas sim em avaliar esse paciente no todo e ver qual é a causa, o que está levando essa pessoa a ter esses sintomas na vida dela. Uma outra coisa, o profissional da saúde, ele não pode mais ver o paciente como sendo apenas dele, não pode ter uma visão egoísta, porque o paciente não é uma parte, ele é um todo. Então ele precisa ser cuidado por uma equipe multidisciplinar. Ele precisa de um psicólogo, se ele não está se alimentando bem, ele precisa de um nutricionista, se ele não está fazendo atividade física, precisa de um educador físico, porque tudo vai ajudar na recuperação mais rápida desse paciente. Então precisa ser encaminhado para outros profissionais, porque senão só vai ficar na questão da medicação e a causa não vai ser tratada. Quando esse paciente parar de tomar medicação, vai voltar todos os sintomas porque não foi trabalhado aquilo que realmente deveria ser. E mais uma coisa, nós profissionais da saúde precisamos ter cuidado com a gente fala com o nosso paciente, porque nós temos muita força naquilo que a gente fala e o paciente acaba catando aquilo como verdade. Então, eu nunca falo para o meu paciente que ele tem depressão, porque ter é algo concreto. Eu tenho esse vaso de flor e eu dou esse vaso de flor. A depressão você não dá, então você não tem. Eu prefiro falar para o meu paciente que você está passando por um momento que apresenta alguns sintomas da depressão, porque quando eu falo isso, o meu cérebro entende que é o momento e que isso vai passar. Se eu falo para o meu paciente que ele tem depressão e que ele vai ter isso para o resto da vida, vai ser muito difícil dele conseguir sair dessa situação. Porque tudo aquilo que eu falo com convicção, tudo aquilo que eu acredito, o meu cérebro, ele acata como verdade. E aí ele limita, ele bloqueia. E aí eu não consigo me recuperar. Tem como eu prevenir a depressão? Sim, tem. Quando eu me coloco em prioridade, quando eu me coloco em primeiro lugar. Isso não quer dizer que eu vou deixar de amar, de cuidar das pessoas que estão ao meu redor. Mas eu preciso cuidar de mim primeiro, porque se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar essas pessoas que tanto amo. Então eu preciso me colocar como prioridade, eu preciso ter um tempo só para mim, para que eu consiga ouvir os meus sentimentos,
para que eu consiga vigiar quais pensamentos que eu estou alimentando na minha cabeça, para que eu possa me conhecer verdadeiramente. Eu preciso fazer exercício físico, eu preciso me alimentar adequadamente, eu preciso abraçar, eu preciso estar perto das pessoas que eu amo e que torcem pelo meu sucesso. Eu preciso ter planos, ter metas, ter objetivos, ter esperança, porque senão passa anos e sai anos e a vida continua a mesma. E eu não posso fazer isso comigo. Você tem que ser prioridade na sua vida, porque você é a coisa mais importante que você tem. Você precisa se preocupar mais com a sua saúde mental.